1-0 na volta. Uma classificação tranquila. Mais ou menos. O torcedor é diferente, né? É difícil de explicar. Ele sofre. Confere se o coração tá legal. Tira a camisa. Bota a camisa. Sofre como se tivesse em campo. Aí vem o gol. Gol! Mas ele só se permite comemorar depois do VAR. Pronto, agora sim. O Flamengo tá na semifinal da Copa do Brasil. Pela 17ª vez na história. A 4ª seguida. Se prepara aí, meu camarada. Você ainda vai viver muita emoção. O torcedor fica desse jeito mesmo. Boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. O Bruno Henrique deu o passe, o Arrascaeta fez o gol. E agora o Flamengo pega o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Do outro lado, Vasco e Atlético Mineiro. O Atlético empatou 0-0 com o São Paulo e se classificou também. Ou seja, se ligou, né? A gente pode ter um Flamengo e Vasco na final, gente. Antes, eles vão se enfrentar domingo pelo Brasileirão no Maracanã. Vasco animado e com um artilheiro em grande fase. Teve muita festa, abraços e sorrisos depois da classificação do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil. Mas agora... O foco tem que ser 100% no Flamengo, é um clássico gigante, vai ser um jogo dificílimo pra gente, a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro e a gente precisa acreditar que todo jogo a gente vai ter a capacidade de atingir os nossos objetivos, né? É nesse clima de confiança que o Vasco vai embalado para o próximo jogo. Domingo é dia de clássico contra o Flamengo aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e também pode ser dia de uma jogada que tem dado certo para os vascaínos em 2024. Lucas Piton alçou, Verratti! Quando o lateral esquerdo cruza para a área, ele sabe em quem a bola precisa chegar. Vamos dar 50% do gol para Lucas Piton, hein? Que passe do Piton e que golaço do Verratti! Este ano, das 7 assistências do Piton, 4 foram para a conclusão do artilheiro do Vasco na temporada. Verratti já marcou 18 gols em 2024. É o artilheiro da Copa do Brasil e um dos vice-artilheiros do Brasileirão. E no Brasileiro, o Vasco está em rota de subida. Não perde há 5 jogos. 9º lugar e olhando para cima na tabela, o Flamengo que abra o olho, especialmente com essa dupla aí. Domingo, o Fluminense pega o Juventude fora de casa em um confronto direto para abrir distância, né, da zona de rebaixamento. Com a saída de alguns jogadores e a chegada de outros, o meio-campo do Fluminense está em reconstrução. André, um dos pilares do time campeão da Libertadores, foi para o Wolverhampton da Inglaterra. Alexander, outro jogador que era utilizado com frequência, partiu para o futebol árabe. E assim, Mano Menezes está tendo que redesenhar o meio-campo do Fluminense. Para reforçar esse setor, 3 volantes foram contratados no meio do ano. Vitor Hugo, que estava no Cascavel e ainda não estreou. E o uruguaio Facundo Bernal, que já fez 4 jogos. Lucas consegue o domínio. Bernal faz o desarme. Você abre a possibilidade de ter um meio-campo mais pegador, até porque você tem na zaga um jogador que muito experiente, mas um jogador que fisicamente já não é o mesmo do vigor de 10 anos atrás, que é o caso do Thiago Silva, do caso do próprio Marcelo, pro lado esquerdo. E essa nova configuração no meio de campo passa também por esse jogador que é um velho conhecido do clube. O volante Nonato voltou ao Fluminense depois de 2 anos para ajudar o time nesse momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Eu tinha alguma coisa comigo que eu ia voltar em algum momento e acho que não tinha momento melhor do que ajudar o Fluminense nessa temporada. Nonato jogou pelo Fluminense em 2021 e em 2022. Retornou ao clube em julho deste ano, a tempo de ainda trocar figurinhas com André e Alexander. Essa troca de informações que a gente teve, que eu particularmente já tive com o André, com o Alexander já de outra data, são coisas que às vezes já te deixam mais adaptado, né, ao pensamento de jogo que o Mano quer. Na última rodada do Brasileirão, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-0 no Maracanã. Com Martinelli suspenso, a dupla de volantes foi formada por Bernal e Nonato. Tá boa, Nonato, John Arias, está jogando bonito o Fluminense.
O time não joga desde o dia 1º. Tempo para recuperar energias e se preparar para o próximo compromisso no domingo diante do Juventude pelo Brasileirão. Essa parada da data FIFA acho que foi bem importante para o Mano, principalmente com nós ali do meio, para ele dar alguns toques, algumas dicas do que ele quer, do que ele pensa como jogo. Para a próxima partida, Martinelli estará à disposição, mas está aberta a disputa pela outra vaga de volante, nesse meio-campo, que está ganhando uma cara nova com novas caras. Cara, você sabe que camisa é essa, estampada no Cristo Redentor? É do Vila Real da Espanha. Essa foi a primeira vez na história que a camisa de um time europeu foi projetada no Cristo. É porque o Vila Real fechou uma parceria com o Resende, clube aqui do Rio. A Pelé Academia também faz parte desse projeto e a ideia é desenvolver jovens jogadores. Já, notícias do líder Botafogo, que joga amanhã contra o Corinthians no Newton Santos. E ainda hoje, a festa da torcida do Flamengo no Maracanã, o maior público do ano no Brasil. O líder do Brasileirão, Botafogo, recebe o Corinthians amanhã, jogo 9 da noite, você vai ver ao vivo no Sport TV. E esse pode ser o primeiro jogo do Alex Telles, que bateu um papo legal com o Fred Bruno, estreante de amanhã no Super Sábado do Sport TV. E como é que é a negociação? Eu sempre quis ser jogador de futebol e eu queria entender, como é que é mesmo assim? Cara, foi muito legal, porque a partir do momento que saiu isso tudo, eu já tive logo o interesse do Botafogo, né? O próprio John ligou pra mim, conversou junto com o meu empresário, a gente teve uma ligação muito legal. E, cara, confesso que a partir desse momento que teve essa ligação, assim, eu canalizei esse objetivo pra cá e também fiz esse esforço. Eu sempre falei, a escolha de vir pro Botafogo foi minha. E você falou que estava acompanhando nas redes sociais, né? Tanto a torcida, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim. Então, isso você já conseguiu sentir através das redes, assim, o calor da torcida? Consegui sentir, assim, até minha família também viu e falou, cara, isso tá sendo unanimidade, tá sendo uma coisa muito positiva pra ti, pro clube também. E o nosso intuito é esse, né? Você, inteligente que é, muito marqueteiro, já lançou Telles no fogão com 13 letras. Você tem a superstição com o número 13? Tem. Tem uma superstição, é um número que pra mim faz sentido na minha vida. Eu sempre, em momentos importantes da minha carreira, praticamente, por exemplo, assinei contrato com o Porto no dia 13, né? Nossa Senhora de Fátima, que eu sou devota, do dia 3 de maio. Meus pais casaram dia 13. Cara, desculpa aí, é que o meu é o 12. Por isso que a gente tá gravando isso aqui no dia 12. Então você já me deixa feliz, então, mano. A gente pode fazer metade hoje, metade amanhã. Metade amanhã. E pra ver o que rolou mais ainda nesse papo com Alex Telles, é só ficar ligado às 8 da noite no Super Sábado, no Sport TV. O pivô Pito foi escolhido o melhor jogador de futsal do mundo na última temporada. Parabéns para ele, que joga pelo Barcelona e também pela seleção brasileira. Aliás, amanhã, 9h30 da manhã, ele vai estar em quadra. É a estreia do Brasil contra Cuba pela Copa do Mundo de Futsal, gente. Ao vivo no Sport TV. Essa intimidade com a bola de futsal já foi exclusividade do jogador brasileiro. Só que faz tempo, a realidade do esporte é outra. Agora toda a seleção não é como antigamente, que o Brasil goleava de 10, 15-0. Então tem que estar preparado porque não pode ter surpresas. No ciclo de preparação para o Mundial do Uzbequistão, o Brasil fez 36 jogos, perdeu apenas 2. Como cabeça de chave do Grupo B, estreia amanhã contra Cuba e encerra a participação na primeira fase no dia 30 contra a Tailândia. Entre um e outro, enfrenta a Croácia. Temos que se preocupar com todo tipo de seleção, todas as armas que eles possam usar, porque eu tenho certeza que todo jogo vai ser importante para nós, desde o primeiro jogo da primeira fase. Além do Guita, o único campeão do mundo desse elenco, a seleção brasileira tem 8 remanescentes da campanha do 3º lugar do Mundial da Lituânia em 2021. Esse grupo, com jogadores experientes e pitadas de juventude, tem um desafio pela frente. Maior campeão do mundo com 5 títulos, o Brasil nunca ficou mais de 2 edições sem disputar uma final. Como a última decisão foi em 2012, ano também da última conquista, o time chega sob pressão no Uzbequistão. A gente chega nessa Copa do Mundo entendendo que a gente está um período sem vencer ela. E a gente tem isso dentro da gente, né? Esse compromisso de querer chegar lá e zerar essa conta, né? Ganhar. A lista de favoritos ao título tem forças emergentes. Seleções do leste europeu, o Irã e o Marrocos, a grande surpresa. Estão nesse grupo também os campeões do mundo: Brasil, Espanha, Portugal e a Argentina.
e a gente tem uma oportunidade linda agora pela frente, que é essa Copa do Mundo, para poder demonstrar que o Brasil segue sendo o país do futsal e que o Brasil merece voltar no topo do mundo também. O Criança Esperança 2024 está chegando. Há 39 anos, essa campanha da Globo, em parceria com a Unesco, transforma a vida de jovens. Você pode doar qualquer valor pela chave Pix Esperanca, esperança sem cedilha, né? @unesco.org ou pelo site www.criancaesperança, sem cedilha.com.br. Dê esperança a uma criança. A seguir, a nova fusão já foi Gabigol e Bruno Henrique, né? Agora é BH e Arrascaeta. Trato no visual porque tinha cheiro de festa no ar. Para começar, um mosaico criado pela torcida, ocupando quase todos os espaços da arquibancada, com o Urubu junto à Copa do Brasil. Eram mais de 65 mil torcedores no Maracanã. Recorde de público na temporada do futebol brasileiro. O Flamengo havia vencido a primeira partida das quartas de final por 1-0. Subiu Bruno Henrique! Gol! Um empate contra o Bahia garantiria a classificação. Arrascaeta, que havia ficado de fora dos últimos jogos por conta de uma lesão muscular, reforçava a equipe. Bons motivos para animação. Porém, o primeiro lance de perigo, e bota perigo nisso, veio de um ex-rubro-negro habilidoso. Everton Ribeiro saiu do campo do Bahia e deu um passe preciso pro Everaldo, que na cara do Matheus Cunha fez a bola deslizar com suspense para fora. Que bola do Everton Ribeiro! O Everaldo perde uma grande chance no Maracanã! O penteado arrumado foi pro espaço. Aí, o Flamengo tomou conta do jogo. Mesmo com os jogadores cansados por conta das participações nos jogos das eliminatórias da Copa e mais exigidos por causa do calor, fazia 27 graus na noite carioca, houve domínio do Fla. Gerson mandou uma bomba que o Marcos Felipe nem pensou em segurar. Gerson, pancadão na cara dela, Marcos Felipe, de soco seguro. Bruno Henrique arriscou para fora. Bruno Henrique fintou, tem ângulo pro chute, com a canhota isolou. O jogo tava elétrico. Jean Lucas driblou até o árbitro, armou o chute, bateu pro gol, sobre o travessão. Pelo alto, o Flamengo também era ameaçador. Arrascaeta, o Léo toca, mas só resbala, casquinha na bola. Escanteio, cobrança no primeiro pau, ali estava o Léo Ortiz para desviar a bola. A defesa evitou a primeira conclusão. E o Marcos Felipe fez uma defesa muito corajosa no chute do Bruno Henrique. Defesa com a testa é demais. O Bahia até ficava com a bola, mas sem objetividade. Sobrou com o Luiz Araújo, forte. No contra-ataque, o Luiz Araújo, um dos melhores do Fla ontem, arrancou. Recebeu de volta do Gerson e o chute foi bloqueado. Luiz Araújo para fazer, bloqueado pelo Gabriel, sensacional! Arrascaeta coloca o Bruno Henrique para correr. O Bruno Henrique continuou mostrando que correr é um hábito saudável para o ataque da equipe. Bruno Henrique vai de longe, espalma, Marcos Felipe, voa escanteio. O torcedor parecia sentir alguma coisa no coração, ou pressentir. E foi com a velocidade que o Flamengo encontrou o gol. Jogada iniciada pelo passe do Léo Ortiz para o Bruno Henrique, que usou perna, braço, o corpo para levar vantagem e deixar o Arrascaeta livre para comemorar 1-0 no placar. Léo Ortiz lançou pro Bruno Henrique, ele acompanha como se fosse centroavante. O garçom do Flamengo tira onda como atacante para fazer 1-0 no Maracanã. Tinha que no momento certo chegar lá com força para fazer o gol. E emoção forte, loucaça e exagerada da torcida parou por aí, porque o Bahia não ameaçou mais o gol rubro-negro. Os donos da casa administraram a vantagem em compasso de espera até o apito final e a confirmação da classificação. E o Flamengo avançou de fase batendo o recorde. Com essa vitória, se tornou o clube que mais vezes chegou às semifinais da Copa do Brasil. 17 vezes. O adversário será o Corinthians, um repeteco da final de 2022.
com partida final sendo disputada no Maracanã, decisão de pênaltis e a conquista do 4º título rubro-negro na competição. Além da Copa do Brasil, o Flamengo ainda tem a Libertadores, com a primeira partida das quartas de final contra o Peñarol na semana que vem, e o clássico contra o Vasco no próximo domingo pelo Brasileirão. As 2 partidas no Maracanã. Vai pesar a confiança, vai pesar o sistema, a coordenação dos movimentos, ter os atletas disponíveis, um conjunto, o momento de cada um, que cada um tiver. Apoio do torcedor. Obrigado de novo, torcedor. Então, olha só, domingo tem Flamengo e Vasco, Flamengo em quarto no Brasileirão, com um jogo a menos que os 3 primeiros, né? Aí quinta-feira tem Libertadores contra o Peñarol, Flamengo um dos 8 classificados para as quartas de final. E lá em outubro, as semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo, um dos 4 semifinalistas. Reparou, né? Nesse momento, só o Flamengo está brigando pelos 3 títulos. É isso aí, amanhã, Débora Gares, comando o pagode, eu volto domingo com os queridos cavalinhos. Subindo as letrinhas, se beber não dirige, hein? Bom fim de semana! Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.